A república aqui tem o significado de algo que é coletivo, é para todos, não pertence a uma única pessoa. Então vem da palavra público. A república ela era formada por uma política chamada o Senado, ou Assembleia dos Anciões. Ali no Senado tinha os patrícios. No primeiro momento da história da república, que começou ali em 509, depois da morte de Tarquínio, o Soberbo, ela foi até o ano 31, quando Otávio destruiu o segundo triunvirato e ele tomou conta dos plenos poderes, até ser um imperador no ano 27 a.C. O que caracterizou bastante a época da República foi algumas divisões, algumas revoltas sociais, principalmente entre os patrícios e os plebeus. Esses camponeses começaram a se revoltar contra o Senado, porque outro aspecto muito importante foi a expansão do território romano. Durante toda a República foi se expandindo cada vez mais e mais e mais até consolidar toda a Península Itálica. Dentre essa expansão tiveram as guerras púnicas, Roma e Cartago. No sistema político da República havia algumas funções administrativas, que eram compostas por algumas figuras importantes. No topo estava um cônsul, que na verdade eram dois cônsul. Um cônsul administrava a cidade, o outro cônsul administrava o exército. Tinha os pretores, que eram responsáveis pela administração da justiça, tinha os edis, que eram responsáveis pela coleta dos impostos e outras funções. Em um momento da história da República, essa revolta entre os plebeus e os patrícios, eles conseguiram estabelecer o tribuno da plebe. Dois irmãos conhecidos como Tibério e Caio Graco. Esses irmãos conseguiram desenvolver uma lei chamada Reforma Agrária. Só que eles não se perpetuaram por muito tempo. Eles foram mortos pelos próprios senadores. Os senadores estabeleceram os plenos poderes para o exército. No exército, até então, para entrar, para ser alistado, tinha que ser rico, tinha que fazer parte dos patrícios, da nobreza. Então surgiu a figura de um homem, general, que conseguiu anexar várias terras, conseguiu empreender várias vitórias, várias conquistas. Um general chamado Mário. Ele, com suas conquistas, ele conseguiu uma grande moral, uma grande popularidade no meio dos romanos. Ele tinha sua origem plebeia. Com sua origem plebeia, ele apoiou os plebeus. Então ele conseguiu uma posição de cônsul no Senado. Então ele conseguiu desenvolver algumas reformas dentro do exército romano, dentro da máquina de guerra. Uma dessas reformas foi os plebeus, os mais pobres, conseguissem serem alistados e terem um salário fixo. Conseguiu também com que a aposentadoria desses soldados, eles conseguissem terras. Voltando aqui para essa divergência que tinha entre os plebeus e os patrícios, era por causa de terras, né? A expansão romana, a expansão territorial, anexava determinadas províncias, terras. Quando esses romanos entravam em uma cidade, massacravam aqueles povos, os sobreviventes viravam escravos, então aquelas terras dominadas viravam propriedades privadas apenas de um grupo pequeno dos familiares, da nobreza. Logo, eles colocavam os escravos para trabalhar ali. Então essa lei da reforma agrária era justamente pegar com que essas terras anexadas fossem divididas em lotes e dadas, distribuídas para os plebeus, para os mais pobres. Logo, essa lei não foi perpetuada. O Senado, então, acabou com essa lei. Então, voltando para a máquina de guerra romana, o exército romano, esse Mário foi uma grande figura para a máquina de guerra dos romanos. Teve outro homem também chamado Sila, um ditador, que também conseguiu empreender grandes vitórias e grande apoio do próprio Senado. Depois desse ditador, veio então, por fim, o primeiro triunvirato, em que estava Júlio César, Pompeu e Crasso. Júlio César, um grande estrategista militar, um general, ele anexou a Gália, conseguiu status sociais por causa dos grandes feitos dele. Pompeu logo se sentiu ameaçado, ele foi encurralado por Júlio César, foi morto por ele. Crasso morreu em uma batalha e o poder ficou para César. César então virou um ditador vitalício. Ele adquiriu os plenos poderes no tempo da República. No ano 45 a.C., César mudou o calendário.
colocou como calendário juliano. No ano 44, ele foi assassinado pelo Senado por uma conspiração interna. Logo depois da morte dele, veio o segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Otávio aqui foi sobrinho de César Augusto. Otávio destruiu Marco Antônio e Lépido, e ele então conseguiu os plenos poderes no ano 31, e no ano 27 a.C. ele foi considerado como um Augustus, uma figura de alguém que era sagrado e venerado. Então ali ele virou um imperador também, vindo então o período imperial, começando com a dinastia Júlio-Claudiana. Então é só um resumo de história, fazendo com que esse conhecimento seja consolidado na minha cabeça, um veículo de memorização. Graça e paz.